Oi, lembra daquela época em que a gente ia na locadora? Passava horas olhando as capas dos filmes e escolhia um, às vezes só pela capa mesmo. Porque, pois é, Hollywood também tinha dessas... Às vezes, eles tinham umas ideias que na hora pareciam geniais, mas que hoje a gente olha pra trás e pensa: como é que alguém aprovou isso? Se você, assim como eu, tem um carinho especial por esses filmes, se inscreva no canal. A sua inscrição ajuda muito a gente a continuar trazendo essas memórias de volta. Vamos começar com um que divide opiniões de um jeito espetacular. Todo mundo diz que é ruim, mas eu secretamente amo esse filme. Estou falando de Waterworld, Kevin Costner. Com guerras, o mundo coberto de água e um orçamento que explodiu de um jeito épico. A crítica destruiu. O público ficou confuso. Mas fala a verdade. Você não lembra do vilão fumando 2 cigarros ao mesmo tempo? Ou daquela cena de ação maluca com jet skis? É ruim, talvez, mas é inesquecível. É um daqueles desastres tão grandiosos, tão ambiciosos, que acabam virando uma obra de arte bizarra. E eu adoro cada minuto. Bom, agora vamos falar de um que, na contramão, fez um sucesso absurdo. E até hoje a gente se pergunta como. Sim, a saga Crepúsculo. Vampiros que brilham no sol. Um triângulo amoroso que parou a internet. Lembro de ir ao cinema e ver a sala lotada. Uma gritaria a cada cena. Os críticos torciam o nariz. Muita gente dizia que era bobo, mas a verdade é que capturou o coração de uma geração inteira. Não era sobre a lógica dos vampiros. Era sobre aquele romance intenso, proibido, que todo adolescente sonha em viver. A gente pode até rir hoje, mas na época era um fenômeno. E no fundo, quem nunca se pegou pensando se era Team Edward ou Team Jacobi? E que tal quando o Hollywood pega uma ideia que já era perfeita e pensa, vamos fazer de novo, só que diferente. Lembro exatamente da minha decepção ao ver o remake de Psicose, de 1998. O Gus Van Sant fez uma cópia quase cena por cena do clássico do Hitchcock, só que em cores. A pergunta que não queria calar era: por que o original já era uma obra-prima do suspense? A nova versão parecia um projeto de escola de cinema. Sem alma, sem atenção. O que fez o primeiro ser tão icônico foi uma daquelas ideias que no papel talvez parecesse uma homenagem, mas na prática só serviu para nos lembrar do quanto o original era insuperável. Uma prova de que nem sempre dá para recriar a mágica. Tem outro que eu guardo num lugar especial do meu coração, mesmo todo mundo dizendo que é um desastre. Super Mario Bros. O filme. Pensa comigo. Você tem um dos maiores ícones dos videogames, um encanador que pula em tartarugas e come cogumelos. O que Hollywood faz? Transforma isso num filme de ficção científica, distópico, com dinossauros evoluídos. Um rei Koopa que parece um empresário malvado. E um tom sombrio que não tinha nada a ver com o jogo. O filme foi um fracasso monumental, mas eu assisti tantas vezes na sessão da tarde. Na verdade, tinha uma energia caótica. Uma criatividade estranha que me fascinava. É um daqueles filmes que é tão ruim, mas tão ruim, que dá a volta e fica bom de novo. É um testamento da ousadia dos anos 90. Quando parecia que qualquer ideia, por mais maluca que fosse, podia virar um filme. E falando em ideias malucas, e aquele filme que ninguém pediu, mas Hollywood entregou mesmo assim. Batman e Robin. Esse é lendário. Mamilos no traje do Batman. Cartões de crédito do Batman. Piadas com gelo a cada 5 minutos. Foi o filme que quase enterrou a franquia do Homem Morcego. George Clooney até hoje pede desculpas por ele. Mas olhando hoje, é quase uma comédia, é? Tão exagerado, tão colorido, tão cafona, que se tornou um clássico cult. Esse é o exemplo perfeito de quando um estúdio tenta fazer um filme para vender brinquedos e a arte vai pro espaço. É ruim, ponto? Com certeza. Mas é um espetáculo inesquecível de decisões erradas. Agora uma pergunta. Como isso fez tanto sucesso? Transformers do Michael Bay. Robôs gigantes caindo na porrada. Explosões por toda parte. Câmera lenta e mais explosões. A história é bom. A história era uma desculpa para a próxima cena de ação. Os críticos reclamaram que era barulhento, baixo e confuso. Mas as bilheterias foram estratosféricas. O motivo é simples.
Às vezes, tudo o que a gente quer é desligar o cérebro e ver um espetáculo visual. Esse era o filme perfeito para comer pipoca com os amigos e vibrar a cada transformação do Optimus Prime. Isso era pura adrenalina. Não era para ser profundo, era para ser divertido. E nisso ele acertou em cheio. E tem aqueles filmes que são tão ruins que viram uma piada, um meme. O maior exemplo, The Room. Tommy Wiseau escreveu, dirigiu, produziu e estrelou essa obra-prima do cinema ruim. Os diálogos não fazem sentido. As atuações são bizarras. A história é um melodrama sem pé nem cabeça. Raymark. Essa frase virou um ícone. O filme é um desastre completo. Mas um desastre fascinante. As pessoas se reúnem em sessões de cinema para jogar colheres de plástico na tela e gritar as falas. Ele falhou em ser um drama sério, mas teve um sucesso estrondoso, como a melhor comédia involuntária de todos os tempos. Prova de que, às vezes, o fracasso pode ser o maior sucesso de todos. No final das contas, esses filmes, sejam eles sucessos, inexplicáveis ou fracassos gloriosos, fazem parte da nossa história. Eles nos deram memórias risadas e muitas vezes nos uniram na discussão se algo era genial ou apenas terrível. Eles são a prova de que em Hollywood, às vezes, as piores ideias acabam se tornando as mais lembradas, as mais queridas, porque elas tinham coragem, a coragem de ser diferente, de ser estranha, de ser acima de tudo, inesquecível. E no fundo, não é isso que a gente busca. Quando as luzes do cinema se apagam, obrigado por viajar comigo, por essa estrada de memórias. Se você gostou e quer mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!